Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou o João, faço parte aqui da equipe da Brasil DTF e hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre a diferença do DTF UV para o DTF Têxtil. Então vamos lá! A gente vai começar falando sobre a tecnologia que mais cresce no Brasil, que é o DTF Têxtil. Para quem não conhece, o DTF Têxtil é uma tecnologia usada para a gente fazer estampas de camiseta em qualquer cor, em qualquer tipo também. Por exemplo, essa camiseta nossa aqui da empresa foi feita através da tecnologia de DTF Têxtil. Só que calma lá que no DTF Têxtil a gente tem diversas extensões e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas nesse vídeo aqui com vocês. O DTF Têxtil hoje é uma das técnicas mais utilizadas no mercado de trabalho, onde você consegue fazer a personalização de qualquer tipo de tecido, seja ele claro ou escuro. Pelo DTF ser uma técnica muito fácil de ser usada, pessoal, ele não tem diferença no preço na hora que você vai estar fazendo ali a sua criação da sua arte. Por exemplo, a serigrafia, quanto mais cor, mais telas você faz, mais caro fica a estampa. Já o DTF não tem disso. A hora que você coloca uma estampa ali, aquela estampa tem um preço único. Então pode ter 1, 5, 10 cores que não vai alterar o preço. Na questão de durabilidade também, muita gente tem essas dúvidas. O DTF hoje tem uma durabilidade muito boa, com até 99 lavagens. Ou seja, ela tem uma durabilidade muito alta. A gente vai começar a falar sobre a coisa mais importante, que é o tipo de equipamento que você vai estar trabalhando com o DTF Têxtil. Hoje, no mercado de DTF Têxtil, pessoal, a gente tem dois tipos de equipamento. Os chamados equipamentos industriais e os equipamentos adaptados. Quais são as principais diferenças de um equipamento para o outro? Vou começar falando sobre os mais polêmicos, que são os equipamentos adaptados. Muita gente aí fala mal deles, mas nunca se esqueçam que os equipamentos adaptados são os mais utilizados hoje no mercado inteiro e global também de DTF. Então, como que funciona uma máquina adaptada de DTF? É uma impressora que a gente pega e transforma ela para poder fazer impressões em DTF. Ou seja, ela é uma máquina convencional, parecida com aquelas de sublimação, que a gente vai, troca algumas peças, coloca um sistema de impressão e a gente consegue estar utilizando essa máquina para conseguir fazer as estampas de camiseta e até mesmo as personalizações de DTF Têxtil. Então, quando alguém chegar para você e falar máquina adaptada não presta, pessoal, toma bastante cuidado, porque eu tenho certeza que essa pessoa não sabe um pouquinho de como que funciona o sistema de uma máquina adaptada. Hoje a gente sabe que praticamente 80% de todo o mercado de DTF, tanto brasileiro quanto exterior, eles trabalham com as máquinas adaptadas. Aqui no Brasil a gente tem as nossas famosas Epson L18050 e a L8050, mas lá fora a gente tem outras máquinas também da Epson que o pessoal utiliza para estar fazendo as impressões. Então tira isso da cabeça que máquina adaptada não presta. Isso é uma mentira que criaram e colocaram na cabeça das pessoas. Óbvio que uma máquina adaptada, ela tem os seus prós e contras. Como até mesmo, por exemplo, se você for uma pessoa ou uma empresa que tem uma alta produtividade, a gente não aconselha você ter uma máquina adaptada. As máquinas adaptadas são extremamente importantes para aquelas pessoas que estão começando no mercado, que não tem tantas quantidades de produção de estampas e vão estar fazendo seus trabalhos ali somente da empresa dele mesmo, ou até mesmo do seu comércio, da sua cidade. Agora, se você é uma pessoa que quer produtividade e agilidade, com certeza a melhor opção é as máquinas industriais e a gente vai falar um pouquinho dela agora. Falando um pouquinho sobre as máquinas industriais, né, que nem eu falei para vocês, as máquinas industriais estão crescendo bastante hoje no Brasil. Muitas empresas estão comprando, estão fazendo a aquisição da sua máquina. Então, qual que é a diferença dela para uma máquina adaptada? Como eu falei no take passado, as máquinas industriais são para aquelas pessoas ou empresas que têm grandes quantidades de produção de camisetas. Então, se você é aquela empresa ou pessoa que tem grande carga de trabalho, grandes peças para vocês estarem produzindo, com certeza uma impressora industrial é a melhor opção para você. Além dela ter todo um sistema automatizado de impressão, aplicagem da poliamida e secagem da poliamida, ela também é uma impressora que tem grande velocidade na hora de imprimir. Então, o tempo que você leva para deixar uma estampa pronta de uma máquina industrial para uma máquina adaptada é muito diferente. Que nem eu falei para vocês, máquinas adaptadas são para as pessoas que estão começando e as máquinas industriais são para aquelas pessoas e empresas que têm grandes quantidades de trabalho. Então sempre tenha essa diferença em mente.
Nas máquinas industriais, pessoal, a gente tem uma ampla diversidade de modelos também, diferente das adaptadas que a gente tem dois modelos principais, um modelinho A4 e um modelo A3. Já nas industriais a gente tem máquinas de 30, 60 centímetros, 2, 3, 4, até 5 cabeças de impressão. E o que você precisa saber na hora de você escolher uma máquina industrial? Você vai ter que, obviamente, olhar primeiro o tamanho de uma máquina, se você vai querer de 30 ou 60 centímetros, e a quantidade de cabeças de impressão, que isso daí está extremamente ligado à velocidade que você vai estar produzindo para você conseguir atender a sua demanda. Quanto mais cabeças de impressão, mais rápida as impressões e estampas vão ficar prontas. A gente aqui da Brasil DTF trouxe uma novidade muito legal para o mercado brasileiro, que é uma impressora industrial de uma cabeça de impressão, que você vai conseguir fazer seus trabalhinhos de forma compacta, com velocidade e também qualidade de uma impressora industrial. Ambos têm a mesma qualidade de impressão e a mesma durabilidade. Não tem diferença nenhuma na hora que você vai estar fazendo ali a estampa sua. Então essa foi uma explicação bem breve do que é o DTF Têxtil, né? Vocês viram as diferenças dos maquinários e como que a gente consegue estar trabalhando. Mas como é um vídeo mostrando a diferença do DTF Têxtil para o DTF UV, a gente resumiu bastante para vocês aí a questão das máquinas. Futuramente, a gente vai estar fazendo um vídeo mostrando certinho a diferença de uma máquina adaptada para uma máquina industrial. Então esse vídeo aqui ficou bem resumido para vocês entenderem a diferença do que é uma coisa e do que é outra. Então agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é o DTF UV. A técnica de DTF UV, pessoal, por mais que tenha um nome bem parecido com o DTF Têxtil, é totalmente diferente uma da outra. Hoje a gente utiliza o DTF UV para materiais rígidos. Tudo que é durinho, tudo que a gente consegue estar aplicando um adesivo, a gente utiliza o DTF UV. Porque hoje, pessoal, o DTF UV ele é praticamente um super adesivo, onde a gente consegue colocar em qualquer tipo de superfície que tenha aderência, né? Uma caneca, uma garrafa, uma capinha de celular, um MDF, metal, ele pega em praticamente tudo o que é durinho, seja madeira, metais, como a gente falou para vocês, e até mesmo em algumas outras aplicações a gente consegue estar colocando o DTF UV. Então o DTF UV ele é utilizado para brindes, pessoal. Sempre que a gente vai fazer algum presentinho, alguma data comemorativa, casamento, aniversário, né? A gente vai utilizar brindes. E o DTF UV se encaixa muito bem nesse segmento porque a gente vai utilizar materiais mais rígidos. Muita gente tem dúvida também, pessoal, se a mesma máquina que faz o DTF Têxtil faz o DTF UV. Não, que nem eu falei para vocês, uma coisa é totalmente diferente da outra. O DTF Têxtil, a gente tem a possibilidade de usar máquinas adaptadas. Já no DTF UV, a gente da Brasil DTF não utiliza máquinas adaptadas para DTF UV, porque o sistema dela com as luzes UV e também todo o sistema de verniz, ele acaba sendo muito sensível e abrasivo para as impressoras adaptadas. Porque no DTF UV a gente tem a impressão do verniz e logo após a gente tem a luz UV que vai fazer toda essa secagem, né, da tinta, do verniz, fazendo com que aquilo ali vire um super adesivo, que nem a gente falou para vocês. E a principal diferença do DTF UV é que ele não precisa de recorte. A gente simplesmente pega o adesivo, coloca ali na superfície e a gente destaca como se fosse um super adesivo mesmo. Então você vai estar colocando ali a tinta que sai desse adesivo e passa para o substrato ou para o material. Então você consegue ter uma agilidade muito maior, uma definição muito melhor, né, nas suas imagens e o acabamento fica impecável. Além de que o DTF UV, pessoal, ele é muito mais resistente do que qualquer outro tipo de adesivo. Ele é resistente à água, sol, micro-ondas, buchinha, você pode passar a unha. Ele é uma técnica que está crescendo muito no Brasil e eu tenho certeza que vai surpreender aí o mercado. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui, vou fazendo minhas considerações finais do DTF Têxtil, do DTF UV para vocês entenderem e fixarem bem esse conhecimento de hoje. Uma máquina não faz a outra personalização. Ambas as técnicas vocês precisam de um equipamento específico para cada uma delas. Você não faz a mesma coisa em uma máquina só. DTF Têxtil, sempre que eu ia falar para você, DTF Têxtil, a gente faz as impressões e estampas em camisetas, em qualquer tipo de tecido. Lembre-se sempre que a gente tem dois tipos de equipamentos, os equipamentos adaptados e os equipamentos industriais. Agora falando sobre o DTF UV, sempre lembre, o DTF UV você vai fazer a personalização em materiais rígidos, metais, canecas, vidros, garrafas, MDF,
tudo aquilo que é rígido você vai fazer a personalização com o DTF UV. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos modelos disponíveis no nosso site, aqui embaixo a gente deixou o nosso WhatsApp, deixou também nosso site para você conhecer o portfólio das nossas impressoras, tanto DTF texto quanto DTF UV. Qualquer dúvida que você ficou também nesse vídeo, aqui embaixo no campo de comentários do YouTube, você pode ficar à vontade de estar comentando a sua dúvida, que a gente vai ter o maior prazer de estar ajudando vocês e também de estar compartilhando as informações. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.